Olá pessoal, craques do microfone, olha só, estamos aqui, depois eu vou apresentar ele, vocês logicamente vão conhecer, mas estava sumidinho, mas trabalhou numa grande equipe esportiva, muitos anos, né, com esse pessoal aí, e eu vou dizer o nome dele aqui, é o Thiago Torricelli, trabalhou com, né, Machadão, Márcio Ramos, né, e ele vai se apresentar para vocês e contar a trajetória, aquela paixão pelo rádio no início e o que está fazendo nos dias de hoje. Thiago, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite, Espina, antes de mais nada. Obrigado a todos aí que estão curiosos, estão assistindo aí esse vídeo também para contar um pouquinho aí do passado e o que eu estou fazendo hoje em dia, né? Então, para falar, para relembrar aí lá no passado, né, na época da rádio, eu trabalhei na Rádio Globo, na Rádio CBN, ali foram 12 anos ali, e ali eu fazia muito Fórmula 1, né? Me especializei em Fórmula 1 e em outros esportes, né? Na época a gente chamava assim, né? Outros esportes, esporte amador, né? O que hoje não é o futebol, a gente chamava assim naquela época. Mas como Fórmula 1 eu viajei durante 5 temporadas aí para o mundo inteiro cobrindo as corridas de Fórmula 1, muito automobilismo e muito outros esportes, né? Fiz Olimpíada, fiz muita coisa bacana lá na Rádio Globo, na Rádio CBN. Daí eu saí da rádio e fui para a TV Globo, fiquei mais 10 anos na TV Globo. Daí eu fiquei trabalhando no Auto Esporte, um programa de carros que passa domingo de manhã ainda. Saí de lá, daí eu fui para a editora Planeta, daí eu fui editor-chefe dos livros, né, do ano da Enciclopédia Britânica durante 5 anos, ali como colunista, como editor. Abri minha própria agência de comunicação e marketing, porque daí eu mudei um pouquinho de jornalismo e fui para o marketing também, me especializei em marketing, fui estudar marketing. E daí eu abri minha pequena empresa ali, minha pequena agência de comunicação chamada Everest. Depois eu fui para a Yamaha, ainda assumi o PR da Yamaha, né, que é a comunicação toda da Yamaha, motos, náutica. E hoje eu lidero ali a comunicação para a imprensa da Seara Alimentos. Então estou lá já há 5 anos também, fazendo esse trabalho aí, falando com a imprensa, trabalhando ainda em comunicação. Esse é um breve resumo aí, Espina, desses últimos anos. Mas continua na comunicação. Agora, tem saudade do esporte, Thiago? Eu tenho muita saudade de trabalhar com esporte, de estar no esporte, de falar do esporte, porque, gente, é um negócio muito gostoso, né? Você falar do esporte. Obviamente que todo o contexto ali, ele é muito mais trabalhoso, né? Quando você pensa assim, pô, é muito bacana você estar fazendo uma meta, né? Você tá atrás do gol, ou você tá no estádio. Mas é que tem muita coisa ali em torno que também te pede muito, né? Então, por exemplo, futebol, né? Vamos falar de futebol. Futebol você trabalha sábado e domingo, não tem muito o que fazer, né? A sua folga era ali, segunda ou terça, né? Mas para mim estava sendo muito pesado isso, porque eu tenho 3 filhos, então o meu primeiro filho, a minha primeira filha no caso, né? Eu vi que eu passei muito pouco tempo dela, né, com ela no final de semana, então isso foi me exigindo mais, eu fui pesando mais, fui pensando mais nisso, e daí aos poucos eu fui me desligando do esporte. Não obviamente de praticar, nem de gostar, nem de assistir, mas de trabalhar propriamente com o esporte, né? Então aí eu fui deixando o esporte, fui trabalhando com outras coisas e trabalhei com muito esporte ainda até recentemente, há 5 anos eu trabalhava na Yamaha, mas cobria moto velocidade, né? Também viajei o mundo inteiro fazendo moto velocidade, depois com carros, também é uma parcela de esportes, mas o esporte hoje está na minha vida inserido de outro jeito, né? Então você vai contar pra gente aí. Eu não vou nem dar spoiler, então vou deixar mais pra frente perguntar. E você falou do Everest, sugeriu alguma coisa, né? Você é apaixonado por esporte, né, Thiago? E é praticante, né? Tá nessa aí há quanto tempo? Sou apaixonado por esporte, né? Não é por isso que lá no começo da minha vida profissional fui trabalhar com esporte, porque realmente eu gosto muito de esporte. E hoje eu sou montanhista, né? Eu faço montanhismo de alta montanha, né? Acima de 5.000, 6.000 metros. Já há 20 anos da minha vida, já escalei algumas das maiores montanhas do mundo. O Everest é o meu próximo objetivo em março, abril do ano que vem. Esse ano aqui eu estive no Alasca, estive no México, fazendo escaladas também em montanhas. E além disso eu pratico esporte justamente para melhorar minha performance nas montanhas, né? Eu sou bicampeão da Copa Paulista de corridas de montanha, provas longas de 22 quilômetros. Faço manutenção constante, trabalhando o esporte comigo mesmo, praticando esporte para melhorar minha performance. Mas você vê que o esporte está ligado ainda, né? O esporte tá na pele, ainda está na veia. E esse domingo, recentemente, aí você foi até campeão, né? Foi. Então conta aí como é que foi. Ela faz parte, é uma das etapas, né, da Copa Paulista de Corridas de Montanha. Corrida de montanha sempre, obviamente, é numa montanha, né? Então, dessa vez foi em Piquete, no interior do estado de São Paulo.
mas tem Mariporã, tem Paranapiacaba, enfim, tem um circuito, né? E esse último final de semana fui primeiro colocado lá na prova de piquete. Eu realizo as provas longas, né, que são provas de 22 km, então você vai subindo e descendo montanhas aí em corrida, em forma de corrida, e eu uso muito para melhorar minha performance quando eu vou escalar. Já pensando na alta montanha. Não é que lá você corre, né? Pelo contrário, na alta montanha você tem que ir devagar, mas é o condicionamento, exatamente. E deixa eu te falar, tem concorrente aí para você? Como é que tá esse campeonato? Concorrência? Não, sempre tem. Não, sempre tem concorrência. Tem aquele que você fala assim, poxa, isso aí se eu bobear eu acabo perdendo. Não, tem um cara lá que é espetacular, assim, que a gente até chama de coelho, né? Porque o cara, ele puxa a prova, né? Então é aquele cara que vai pra frente mesmo e ele vai dando o ritmo, né, da corrida, né? Isso é uma coisa muito própria de maratona, né? De provas de rua mesmo. Então sempre tem o coelho lá, que é o atleta que vai lá na frente, ele vai dando o ritmo. Então esse cara pra mim, e ele é um cara espetacular também, o Vanderlei, gosto muito dele, é meu amigo também, mas é um cara que eu me espelho assim pra conseguir obter uma performance melhor. Tá certo, 2025, você tá se preparando, encerra as atividades agora em dezembro? Ou vai até quando se preparando? Olha, eu fiz uma montanha que foi muito assim, desafiadora no meio do ano, que foi no Alasca, então chamada Denali, que é a maior montanha da América do Norte. Ela é uma das montanhas mais desafiadoras do mundo. Então lá você entra você chega em Anchorage, que é uma das principais cidades do Alasca, e lá você pega um aviãozinho bimotor e ele te deixa no meio das montanhas do Alasca e ele fala assim, ó, volta a te pegar daqui a 16 dias. Mas volta mesmo, né? Volta, tem que voltar. Então você tem 16 dias para ali ir empurrando o seu trenó com o equipamento tudo pro topo da montanha. Fiz isso no Alasca, me preparando no meio do ano, e agora há 3 semanas eu fiz o México. Fui lá no México com o desafio de em 6 dias atingir o cume de 4 vulcões. Fiz isso também, mas tudo isso é uma preparação para o Everest que eu quero fazer no que vem. O sonho é o Everest. Esse é o maior objetivo. Tiago, foi no México que passou na TV, na Bandeirantes? Foi no México, eles repercutiram lá bastante, pela TV Bandeirantes, porque realmente foi um desafio assim, muito grande, atingir o cume de 4 vulcões em 6 dias, que é um tempo muito pequeno assim, de recuperação de um para o outro. Mas eu sei que é uma preparação que vai fazer muita diferença no Everest. Certo. Porque uma coisa que eu prego muito assim, sabe, Spinetti, tipo assim, eu acho que você tem que se preparar ao máximo. Porque todo mundo quer chegar onde você quer, seja ele qual for o seu objetivo. Pode ser Everest, pode ser chegar a um objetivo profissional, qualquer um. Mas quantos realmente se preparam para aquilo? Então se você se prepara, você já está na frente. Então eu acho que a preparação é um pontapé inicial. E você essencial. Estando bem preparado, os obstáculos vão diminuindo. Lógico que tem ainda, e é pesado e tal, mas é uma coisa mais, né? E se não der certo, você já sabe por onde ir, os caminhos, né? E a alimentação, como é que é? A alimentação também faz parte da minha preparação, e a hidratação também, porque, por exemplo, na alta montanha, uma das coisas que são mais graves é o mal da montanha, e ele acontece muito pela desidratação, porque como você não sua, mas o seu organismo está acelerado, o seu metabolismo está acelerado, ele vai consumindo muita água, só que você não sua, então você não percebe que você está perdendo água. Então você tem que ter o hábito de beber água constantemente. Então nesses treinos mesmo que eu faço, o que eu me habituo a sempre me alimentar de hora em hora, de 40 em 40 minutos, nem que eu não esteja sentindo fome, mas eu tenho que me alimentar, porque a gente é uma usina, né? A gente vai produzindo, mas tem que colocar insumo ali. E água do mesmo jeito. Então serve muito para eu colocar esse ritmo assim de preparação mesmo. Porque você, por exemplo, quando você vai para um jogo, você não se sente muito mais confiante quando você se prepara para o jogo? Chega lá sabendo a história de cada jogador, sabendo a história de cada time, o que cada time pode render, não pode. Assim, na montanha também eu me sinto muito mais confiante quando eu chego preparado. Por isso que eu acho que a preparação é um pontapé muito importante. E ali até corre risco de vida, né? Se a pessoa não tiver bem legal mesmo, é complicado, né? Ali é uma sozinho, você tem situações está sozinho, tem contato com alguém, como que é? Tem 2 tipos de montanha, tem as montanhas mais técnicas e as montanhas menos técnicas. O que difere? Na montanha técnica você vai amarrado a um outro alpinista que você tem que ter a confiança nele e ele em você. Porque aquela corda, inclusive, chama corda da vida. Então, às vezes, a gente se reveza, né? Às vezes eu vou na frente, às vezes o outro vai na frente. E você tem que estar atento o tempo todo. Porque caso haja um buraco, que a gente chama de gretas... Porque imagina, você olha uma montanha, ela parece lisinha, né? De neve e tal. Mas nenhuma montanha é lisinha. Ela tem vários buracos, várias fendas. E ali o que tem é um lençol fininho de gelo, né? De neve. Então você pode pisar aquilo e cair. E você não sabe a profundidade daquilo. Então
Então por isso que a outra pessoa que está escalando você, ela tem que estar apta e você tem que ter Preparado confiança nela, você, preparado para te segurar caso você caia e você para segurar nela. Então você imagina que a sua vida está na ponta da linha da outra pessoa e da outra pessoa em você. Isso que difere uma montanha técnica da não técnica. A técnica você vai encordado, a não técnica você até vai sem corda, mas sempre escalando com alguém, porque qualquer coisa pode acontecer mesmo. E o peso do equipamento? É pesado? Felizmente hoje os equipamentos técnicos eles são feitos para serem duráveis, né, resistentes e leves. O leve é essencial, porque você não tem ideia, a 5, 6 mil metros, por exemplo, você pega 1 quilo, chega a pesar 10 quilos. Porque porque você está ofegante, sem ar, você está cansado, e o cansaço vem e te pega mesmo sem oxigênio, que é um negócio debilitante, né? Não sei quantas vezes você já pôde ter essa sensação, ou quem já foi em algum lugar com altitude, mas você chega em 3 mil, já dá uma diferença muito grande. Você vê os jogadores aí quando vão jogar em algum campo mais elevado, vão lá para Bolívia, e ó, La Paz é 3 mil e pouquinho. Quando vai ainda mais em Quito, né? Algum lugar mais alto, assim, você pega, tipo, já dá uma diferença. Você vai escalar em 5 mil e tipo, fazendo exercício físico, pô, realmente o peso é essencial. Então você tem que ir com o equipamento mais leve possível. Tá certo. Falamos aqui com o Thiago Torricelli, quem não lembra dele, na época boa, do bom rádio, da Rádio Globo, né? Uma excelente equipe esportiva. E ele conversou com a gente e falou a atividade atual dele. E agradecer, Thiago, por isso. E que você tenha muito boa sorte lá em 2025. Se prepare bem, porque vou torcer por você, viu? Muito obrigado. Eu só tenho a agradecer a você. Obrigado a todos que acompanharam essa história. E dizer o seguinte, pô, as memórias, as lembranças que eu trago ali de rádio não tem igual, gente. Aquele ambiente que a gente vivia, meus amigos, eram mais do que colegas, eram amigos mesmo. Tanto é que a gente passava o dia inteiro trabalhando, a noite trabalhando, e quando estava trabalhando a gente saía junto, porque era uma amizade muito forte mesmo. E muito do que eu construí ali eu carrego até hoje na minha vida. Então só tenho a agradecer aquela história toda. Então manda um abraço para os craques do microfone. Abraços, craques do microfone, grande abraço. É isso aí, Thiago Torricelli.